Olá! Hoje a nossa viagem vai ser para um lugar além do zero. A gente vai explorar como uma pergunta bem simples sobre números acabou forçando a expansão do nosso universo matemático e, com isso, a nossa forma de descrever o mundo. Sabe, a nossa jornada começa lá atrás, com os primeiros números que a gente aprende. 1, 2, 3 serve para contar qualquer coisa. Por muito tempo, parecia que esses números eram tudo que a gente precisava, né? Então, na matemática, esse pessoal aí tem um nome, claro, são os famosos números naturais. E por muito, mas muito tempo na história, eles deram conta do recado, eram simples, diretos e resolviam os problemas do dia a dia. Pois é, mas é bem aqui que a coisa começa a ficar interessante. Uma pergunta que parece boba, como essa que está na tela, começa a criar umas rachaduras no nosso mundo numérico tão familiar. Para a gente entender direitinho, vamos pegar um problema real: 7 menos 11. Se tudo o que a gente conhece são os números de contar, como é que a gente responde a isso? O que isso sequer significa? E a resposta? Bom, se a gente só tiver os números naturais na nossa caixinha de ferramentas, simplesmente não dá. É impossível. Só que o ponto principal é que na matemática, uma impossibilidade dessas não é o fim da linha. Na verdade, é um convite para criar um caminho novo. E foi justamente a necessidade de resolver problemas como esse que levou a uma das maiores viradas de chave da matemática, a invenção, ou quem sabe a descoberta, de um novo tipo de número. E aqui está a solução, que é genial: o conjunto dos números inteiros, que a gente representa pela letra Z. Ele pega todos os números naturais que a gente já conhecia e adiciona os seus opostos, os números negativos. Agora pensa assim, a nossa reta numérica, que antes era uma estradinha de mão única que começava no zero, de repente virou uma avenida de mão dupla. Com o zero bem ali no centro, ela agora vai para o infinito tanto para o lado positivo quanto para o negativo. E a grande sacada aqui é essa ideia de opostos, ou simétricos. Olha só, o mais 3 e o menos 3. Eles são como um reflexo no espelho, sabe? Estão exatamente na mesma distância do zero, que funciona como esse espelho perfeito, bem no meio de tudo. Tá, mas isso não é só uma firula da matemática, né? Essa ferramenta nova deu pra gente uma linguagem para descrever o mundo real de um jeito muito mais fiel. Vamos ver os exemplos bem rápidos. Com certeza todo mundo já viu um número assim na previsão do tempo, certo? Pois é, são as temperaturas abaixo de zero, os números negativos permitem que a gente meça o frio. Falar menos 5 graus é muito mais preciso do que só dizer, nossa, tá frio. E esse outro aqui? Onde será que a gente encontra um número desses? Exato, eles descrevem profundidade. O nível do mar é o nosso ponto zero. Tudo o que está para baixo, como um submarino mergulhando, ou até mesmo cidades inteiras, ganha um valor negativo. E talvez o exemplo que a gente mais usa no dia a dia é o da grana, da conta bancária. Crédito é dinheiro que entra, um valor positivo. Débito é o que sai, um valor negativo. Bem simples. E olha só esse extrato da Beatriz, ele mostra isso na prática, direitinho, o dinheiro entrando e saindo. Ela começa com um saldo de 800, entra um depósito de 300 e depois sai uma retirada de 500. Cada movimento, cada centavo está ali, rastreado com números positivos e negativos. Beleza, então a gente já entendeu o que eles são e onde usamos. Agora, vamos botar a mão na massa. Porque eles não servem só para dar nome às coisas. A gente precisa saber como calcular com eles. E aí, como é que a gente resolve uma conta dessas? Um número negativo somado com um positivo. A resposta pode não ser óbvia de cara, mas a reta numérica deixa tudo muito visual. É só pensar nisso como um passeio na reta numérica. Primeiro, a gente começa lá no ponto menos 3. O sinal de mais diz ande, e o mais 7 diz para onde, 7 passos para a direita, a direção positiva. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 7 passos. Onde a gente parou? Exatamente, no mais 4. E pronto. Tá resolvido. Simples assim. Esse é o poder dos números inteiros. Eles pegam uma operação que parece abstrata e transformam num movimento, numa caminhada que a gente consegue ver e entender. Chegando ao final desta análise, a gente precisa se perguntar, tá, mas por que tudo isso importa? Por que essa mudança dos naturais para os inteiros foi tão revolucionário? A resposta é que os inteiros deram pra gente a linguagem para falar de opostos. Sabe? Dívida e lucro, profundidade e altura, frio e calor. Eles são a base da contabilidade, da ciência, de quase toda a matemática que veio depois. Eles destravaram um jeito novo de descrever a realidade. No fundo, é isso. Cada novo tipo de número que a gente descobre é como adicionar uma palavra nova no dicionário do universo.
Uma palavra que permite descrever as coisas com uma precisão que antes era simplesmente impossível. E tudo isso deixa a gente com uma última provocação. Se sair de uma linha que só ia para frente para uma que ia para os dois lados, abrir um mundo de possibilidades, o que mais será que existe por aí? Porque com certeza a matemática não parou nos números inteiros. A grande questão é, qual será o próximo passo nessa jornada?